Gente, nós vamos conversar agora com a Edilamar Bortolotto, que é fonoaudióloga da equipe transdisciplinar do Instituto SER, especialista em TEA. Justamente sobre esse tema, o Abril Azul é um mês dedicado à conscientização do TEA, que é o transtorno do espectro autista. Boa noite, doutora. Seja muito bem-vinda ao nosso Tribuna Independente, viu? Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, desse transtorno. Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que ele se dá? Então, o transtorno do espectro do autista, antigamente a gente nomeava autismo, que é a nomenclatura que ainda se usa no CID-10, que é o Código Internacional de Doenças que se usa para o diagnóstico. Mas foi feita agora uma nova nomenclatura onde se colocou o nome de transtorno do espectro do autismo, né? O TEA, pelo DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Certo. Então, esse transtorno, ele vai englobar mais crianças dentro do autismo, desde aquelas crianças muito comprometidas até aqueles adultos que conseguem entrar numa faculdade, que têm uma habilidade especial para música ou para informática. Então, o diagnóstico foi ampliado e colocando dentro desse espectro amplo mais pessoas. Entendi. Porque, assim, realmente eu fiquei impressionado. Tem umas pesquisas aqui sobre o autismo, que é o aumento, né, do número de crianças com a deficiência. São 70 milhões de pessoas no mundo todo, sendo que a cada 68 crianças, uma nasce com a deficiência. Sim. E segundo a Organização Mundial de Saúde, gente, aqui no Brasil, esse número chega a 2 milhões. É uma quantidade bastante alta, não é, doutora? Houve uma mudança na forma do diagnóstico e se colocaram não só aqueles autistas que a gente chama clássicos, certo, como aqueles autistas que têm uma inserção social, que têm um bom desempenho, que conseguem ter um emprego. Então, houve um aumento do número de casos diagnosticados dentro do TEA, mas não um aumento de casos. Certo. Porque antigamente essas crianças tinham ou um diagnóstico não fechado, ou ficavam dentro de diagnósticos específicos, como autismo infantil, como Asperger. Elas se colocavam dentro de subgrupos. E agora estão todos englobados dentro do TEA pelo DSM-5. Por exemplo, olha, a gente sabe que existem os sinais que dão um alerta num determinado período que a criança vive. Um exemplo, nós temos uma criança que começa a dar algum tipo de sinal. Tem uma idade específica, a primeira pergunta. E a segunda, quais são esses sinais que indicam que a criança tem TEA? Quando os pais já têm outros filhos, fica às vezes mais fácil identificar se essa criança está dando algum sinal ou não, porque ela tem uma comparação. Normalmente a dificuldade maior de identificar é quando é o primeiro filho do casal, mas o primeiro sinal que a gente sempre vai buscar é o olhar da criança. O olhar? Essa criança olha para você, ela olha quando você aponta alguma coisa, ela tem um olhar vivo, ou ela tem um olhar perdido, aéreo, sem se fixar em alguma coisa. Tá. Então, você dá um carrinho para ela, ela olha para o carrinho ou ela olha para a roda do carrinho, né? É uma criança que tem um olhar que a gente chama de um olhar vivo, né? Ou ela tem um olhar mais apagado, mais opaco, um olhar mais distraído. Entendi. Esse é o primeiro sinal. E eu sempre identifico qual seria a idade que esse sinal aparece, por exemplo? Esse sinal pode aparecer até em bebês de 3 anos. Olha a identificação só, com bebês de 3 anos. Porque é um bebê que não sorri quando a mãe sorri para ele. É um bebê que não reconhece a voz da mãe. Ele não reage, né? Quando a mãe chega ou aquela cuidadora chega. Então, é uma criança que não reage. Então, muito precocemente, a gente pode identificar. Agora, tem casos, por exemplo, que a criança passa toda a sua infância e chega até a adolescência sem que os pais percebam esse tipo de
de atitude ou que ela tem esse transtorno? Felizmente, os diagnósticos hoje são mais precoces, em torno de 2 a 3 anos. Antigamente, eu comecei a trabalhar há 25 anos na área. Então, antigamente, a gente tinha a identificação dessas crianças apenas quando elas entravam na escola, que aí havia um descompasso entre o que se esperava dela e aquilo que os coleguinhas e aquilo que a escola esperava dela. Então, hoje em dia, o diagnóstico é muito mais precoce. A gente percebe que há uma preocupação também dos pais em reconhecer, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor a recuperação com a criança, não é isso? Sim, a intervenção precoce é fundamental para que essa criança possa desenvolver todo o potencial que ela tem. E aí a doença, ela estanca, é isso ou não? Não, quando a gente tem uma criança muito pequena, isso não só para as crianças com esse diagnóstico. Qualquer criança, ela vai ter, no início da vida dela, uma enorme capacidade de plasticidade neuronal, que é essa capacidade que o cérebro tem de fazer novos caminhos, novas redes para transmitir informações. Essas crianças já têm um comprometimento. Então, se essa criança é estimulada mais precocemente possível, ela vai conseguir formar mais redes, ela vai conseguir compensar melhor aquelas dificuldades com as quais ela já veio ao mundo. Tá. No caso das crianças que têm o autismo, elas são ausentes de sentimentos ou elas têm essa capacidade de reconhecer o amor, de reconhecer esses sentimentos mais prementes na vida? A gente está falando de um espectro que é extremamente amplo, né? Então, eu tenho desde aquela criança que não fala, que tem movimentos... Totalmente isolada? Isso, isolada, movimentos de balanceio. Tá. Ela pode reconhecer preferências, famílias. E eu tenho a outra borda do espectro, que são adultos ou adolescentes que conseguem acompanhar uma escola, que conseguem entrar na faculdade, que têm grandes habilidades, né, matemáticas ou de música, né? Essas pessoas, elas vão ter sentimentos, elas podem até se casar, né? E elas podem ter um jeito de ser diferente, mas elas são muito afetivas. O espectro todo, ele mostra preferências, ele mostra gosto, ele mostra afetos por outras pessoas. Nós vemos, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui do nosso querido colega de trabalho, o Marcos Mion. Ele tem o filho autista e a gente percebeu uma evolução de um tempo para cá, não é? Essa evolução acontece por conta de uma terapia, é isso? As terapias são muito necessárias, né? Certo. Aí a gente tem que fazer uma avaliação. Qual é a emergência? É a fala? É a psicologia? Qual que é a maior necessidade para essa criança? A fala, normalmente, ela está dentro das grandes necessidades, porque aquela criança que adquire a fala até os 5, 6 anos de idade, que está dentro do espectro, ela vai ter um prognóstico muito melhor. Entendi. Né? Vamos às perguntas dos telespectadores. Pois Está não. todo mundo perguntando e você pode perguntar também. 11 95033 6870. Boa noite, Fábio. Boa noite, Edilamar. Olha só, eu tenho uma sobrinha autista e à medida do seu crescimento, que ela está crescendo, né, do seu crescimento, ela está ficando cada vez mais difícil de lidar e cuidar. Está muito forte o autismo nela. Eu gostaria de uma orientação. Existe como estancar esse autismo que está crescente? A gente tem que colocar, né, uma série de atendimentos, uma série de terapias para que essa criança seja cuidada em todos os aspectos, né? Mas a gente sempre prioriza a qualidade dos atendimentos. Eu não vou colocar a criança em 20 atendimentos. Mas eu vou priorizar o que ela precisa e fazer atendimentos consistentes, com qualidade, com vínculo. Tá. Né? E aí a gente vai trabalhar cada vez mais para que essa criança consiga se inserir. Às vezes uma criança que não consegue falar, ela vai se expressar de uma forma mais agressiva. Né? Se ela não consegue falar, eu não consigo me comunicar com ela de outras formas, entender essas necessidades que ela está tendo.
Então, sempre buscar entender e reconhecer que aquilo que ela está tentando me falar é uma forma de comunicação. E tentar sempre buscar identificar o que ela está precisando. Será que ela está com uma dor, né? Será que ela precisa de alguma coisa? Ou ela está entrando num quadro de agressividade e que algumas vezes alguns autistas podem ter uma melhora a partir de medicações específicas para os quadros específicos de cada um. Quer dizer, eu tenho que identificar qual é o canal de comunicação que a criança está tentando ter comigo e eu estimular esse canal de comunicação. Basicamente Sim. é isso. A gente sempre coloca antecipar essa criança como um sujeito que tem desejos. Entendi. E eu vou em busca desse desejo dela para ajudá-la a suprir as suas necessidades. Olha só, então nós vamos responder aqui a Cláudia de Cafelândia, lá no Paraná. Hoje o Paraná tá com uma audiência impressionante aí de vida lá. Olha, boa noite, Fábio e Edilamar. O meu filho, Ricardo Augusto, tem 3 anos, foi diagnosticado com TEA grave. Foi demorado o diagnóstico devido ele ter muito otite. E até teve que fazer uma cirurgia no tímpano. Eu gostaria de saber se ele pode chegar a ter uma vida normal. O que a gente busca é a vida dessas crianças que seja o mais normal possível, o mais feliz possível, como qualquer pai busca a felicidade e a inclusão social dessas crianças. Então, eu acho que teve um diagnóstico muito precoce, 3 anos, né? Que é normalmente 2 a 3 anos que a gente tem os diagnósticos. E é muito importante essa idade. E eu acredito que ele, mesmo tendo um diagnóstico grave, se ele adquirir linguagem, que, como eu falei, é um marcador muito importante, é uma criança que pode estar incluída, né, na sociedade, incluída na família, incluída em atividades prazerosas e se desenvolvendo de uma forma o mais semelhante possível, respeitando as características dele. Quer dizer, tem que fazer também uma identificação desse nível com total, assim, bem minuciosa, né? Para que possa saber qual é, na verdade, a melhor solução, vamos dizer assim. Na verdade, vida normal, eu acredito que deveria ser, assim, a vida mais feliz, vamos dizer assim, dentro da possibilidade, não é isso, doutora? Isso, uma criança incluída que tem amigos, que vai ao shopping, né, que participa de teatros, que trabalha... Que é incluído na família também, né? Incluído na família. Na família. Porque a inclusão começa pela família, né? Pois é. Uma criança que brinca com seus primos, que brinca com seus irmãos, que participa de atividades, passeios no shopping, faça uma leitura de um livro com os pais, né, compartilhando isso com irmãos, parentes, primos, é uma inclusão e essa inclusão começa em casa. Olha só que importância da gente trazer esses temas. Boa noite, Fábio. Parabéns pelo programa. Eu agradeço a palestrante sobre o autismo. Eu sou agente de saúde em Irecê, na Bahia, Paulo Hermes de Castro Dourado. Eu vou fazer uma pergunta em cima dessa colocação do Paulo Hermes. Por acaso, os nossos agentes de saúde estão preparados para auxiliar as famílias? De uma forma geral, as pessoas... Por isso que a gente faz tanta movimentação no mês Abril Azul, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui, para que essa conscientização aumente cada vez mais. Como eu falei, antigamente, as crianças eram diagnosticadas com 7, 8 anos. Hoje, esse diagnóstico é feito de uma forma muito mais precoce, as pessoas estão mais atentas, os médicos, os psiquiatras infantis, os pediatras, de forma geral, estão muito mais atentos a um possível diagnóstico de autismo. E eu vou colocar aqui, tem uma escala que está disponível na internet, ela chama Escala M-Chat, C-H-A-T. Ela é composta de 23 questões extremamente básicas, que os pais conseguem responder, e ela fecha dizendo: há indícios de autismo, não há indícios de autismo. Para ter uma referência. É uma referência, uma escala internacional que foi adaptada para o Brasil. E ela é um ponto de partida. M-Chat. Isso, C-H-A-T. Olha só que bacana essa pergunta
do Luiz Fernando, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Um abraço ao povo mineiro. Ele faz uma pergunta, doutora, sobre o jogador Messi. Olha só, diz que o jogador Messi tem um grau leve de autismo. Então ele pergunta, o esporte auxiliou ele nessa questão para a melhora? E aí eu incluo, o esporte melhora também para os autistas? Qualquer inclusão, né? O esporte, teatro, música, dança. Arte em geral, eles têm um desempenho, um interesse muito grande. O Messi ter autismo ou não é muito discutido. Existem sites que dizem que sim, que ele tem uma habilidade visual característica, né? Que isso beneficiou. E existem médicos já que desmentiram isso. Então, mas é um bom exemplo para a gente mostrar que pessoas com diagnóstico de autismo podem ser grandes gênios, né? Então, o autismo não está associado à deficiência mental. Ele pode estar associado naquela faixa do espectro que é mais comprometida, mas a parte do espectro que tem um bom desempenho, que antigamente a gente falava, autismo de alto funcionamento. São grandes empresários, grandes cientistas que podem ter características de autismo. Tá. Boa noite, Fábio, doutora Edilamar. Eu sou Elisa, de Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Eu pergunto, uma criança com TEA não verbal, com acompanhamento de fonoaudiólogo, desenvolverá a fala e, se sim, com qual idade? Eu ia perguntar em que idade a criança está. Se a criança tiver ainda 3, 4, 5, uma idade até 10 anos, eu vou dizer que ela pode desenvolver formas de comunicação, por exemplo, palavras isoladas, frases simples, ela pode chegar. Agora, se essa criança tiver 14, 15, 18 anos, já um adolescente, eu vou dizer que eu buscaria outras formas de comunicação com essa criança. Porque a gente está inserido num mundo de linguagem. Sim. E essa criança tem que estar inserida nesse mundo. Certo. O principal é que ela entenda que a gente... né? O computador ajuda nesse sentido, não? O computador pode ser uma ferramenta, mas ele não pode ser... substituto. Um isolamento, né? A criança não pode se isolar na tela de um computador. Porque o fundamental para o autismo são falhas na comunicação, verbal e não verbal, interação social e movimentos estereotipados repetitivos. Se eu tiro a interação social e coloco essa criança numa tela unidimensional, eu limito muito a interação social. Entendi. Boa noite, Fábio. Eu me chamo Patrícia. Meu filho Nicolas, doutora, tem 11 anos e está diagnosticado como autista Asperger, é isso? Asperger. Asperger. Nunca tomou nenhum tipo de medicamento e é obediente. Aprendeu a ler aos 3 anos de idade. Tem a fala infantilizada. Gostaria de saber se ele pode ter uma fala normal ou permanecerá assim para sempre. A característica da fala do Asperger é uma fala mais rebuscada, até a gente fala pedante, é uma fala extremamente formal. Então, não é uma característica do Asperger, é uma fala infantil. Por exemplo, só para a gente entender? Ele vai fazer uma pergunta simples, ele fala assim, por favor, senhor Fábio, poderia lhe fazer uma pergunta? Entendi. Posso tomar água? Né? Uma questão simples, mas introduzida de uma forma muito rebuscada. Certo. O Asperger tem um prognóstico muito bom. Se ele já tem uma fala, mesmo que infantilizada, ele tem um bom prognóstico e tem que se investir nisso. Você vê que a gente tem muitas perguntas a esse respeito, justamente por conta de hoje que a informática mesmo traz um isolamento, né? A própria criança que fica com o celular o dia inteiro. Olha só a pergunta que chega para nós agora. Boa noite, Fábio e doutora. Meu neto tem 8 anos, fala e é muito inteligente, mas não é muito comunicativo. Aliás, é muito comunicativo, mas não faz amigos. Ou seja, ele fala com todos, mas prefere brincar sozinho. Isso pode ser uma indicação de autismo?
Eu recomendaria a pessoa a responder as questões do MChat para ver se existem alguns outros indícios. Às vezes a criança é mais tímida, mais isolada, ou ela não achou ainda os amigos para ele, né? Eu acho uma escola que fosse receptiva, uma escola que coloque crianças que sejam, né, do mesmo perfil dele, pode ajudá-lo a ter novos amigos. Mas, como eu falei, a inclusão começa em casa. A gente tem que buscar a inclusão na família. Os pais podem sentar com uma criança e ler um livro, fazer brincadeiras, né? Brincadeiras assim, como a gente brincava antigamente, né? De serra, serrador, né? Onde você tem um contato físico, um carinho, uma brincadeira, uma música. E você ver como essa criança vai respondendo a essas interações. Mas, se o sinal for só isolamento, pode não ser um caso de autismo e a gente, né, tem que fazer um diagnóstico mais específico. Edilamar Bortolotto, fonoaudióloga da equipe transdisciplinar do Instituto Ser, especialista em TEA, obrigado pela sua presença nessa noite. Vi que você veio até... Como abriu azul, você veio de azul, né? E eu também, curiosamente, não sei porquê, mas hoje estou com a camisa azul. Então, fica aqui o nosso alerta. Obrigado por ter vindo, viu? Foi muito bom ter você aqui.